Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia das espermatófitas. Hoje nós vamos falar sobre tecidos vasculares primários. Nós vamos falar sobre xilema e floema primários, ok? Lembrando que a nossa aula sempre segue as normas de uso, que vocês já estão cientes e conscientes, né, de todos os direitos legais, ok? Vamos falar sobre xilema e floema primários, fazendo um paralelo entre esses dois tecidos vasculares. Aqui nós temos um exemplo de uma planta, onde em vermelho está sendo representado o xilema e em azul o floema. Então, o xilema, ele é o tecido responsável pelo transporte de água e substâncias a longa distância, bem como o armazenamento de nutrientes e assume também a função de suporte mecânico graças às suas características estruturais. Em geral, a condução pelo xilema, em geral não, né? A condução pelo xilema, ela ocorre das raízes até a parte aérea. E o floema? O floema, ele é responsável pelo transporte de materiais orgânicos e inorgânicos em solução nas plantas vasculares. E nós vamos perceber que substâncias são essas? A água, carboidratos na forma de sacarose, substâncias nitrogenadas, como aminoácidos e amidas, lipídios, ácidos orgânicos, nucleicos, os hormônios vegetais, vitaminas e íons inorgânicos. A condução pelo xilema, como eu disse, ocorre das raízes até a parte aérea, enquanto que pelo floema ocorre no sentido fonte-dreno. Aqui, gente, a gente desmistifica tudo aquilo que vocês aprenderam no ensino médio. Seiva bruta, seiva elaborada, das raízes até as folhas, das folhas até as raízes. Não é isso, tá? No caso do xilema, sim, a condução ocorre das raízes até a parte aérea, né? Folha, flores, frutos, dependendo, né, do estágio de desenvolvimento dessa planta. Mas e o floema? O floema, primeiro que a gente viu que conduz não só carboidrato, né? E quando conduz carboidrato é na forma de sacarose, mas conduz hormônios vegetais, essas substâncias elas vão estar em solução, e no sentido fonte-dreno. Mas o que é fonte e o que é fonte e o que é dreno, né? Então vamos pegar aqui. Fonte são os órgãos produtores. Então, por exemplo, as folhas maduras, que são folhas expandidas, que fazem fotossíntese, elas são fonte, né? Os cotilédones e endosperma de sementes em germinação são fonte. Os tecidos de reserva de raízes e caules, em brotamento, são fonte. E o que são drenos? Vamos mostrar aqui o dreno. São os órgãos consumidores. Então, por exemplo, os meristemas, que são células jovens, indiferenciadas, intensa divisão celular. Essas células consomem energia, consomem o carboidrato produzido pela planta. Então, as folhas jovens que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, são órgãos consumidores. Os cotilédones ou endosperma de sementes em formação. Os tecidos de reserva da raiz estão consumindo a reserva da planta, né? Estão consumindo para armazenar. O caule ou folhas, quando armazenando também essas substâncias. Então, a condução sempre ocorre no sentido fonte-dreno. Por que é importante a gente destacar isso? Por que eu não posso falar que a condução pelo floema é das folhas até as raízes? Porque nós temos folhas jovens que estão consumindo, que estão sendo dreno. Nós temos, por exemplo, os meristemas que estão consumindo. Ou seja, o mesmo órgão, dependendo do estágio de desenvolvimento, ele pode ser fonte ou pode ser dreno. A raiz, né, que é um tecido de reserva, está sendo dreno. Mas se, por exemplo, numa determinada condição, a planta utilizar aquela reserva para poder utilizar no seu metabolismo, aquela raiz que inicialmente era dreno, ela passa a ser fonte. Então, por isso que a gente tem que considerar no sentido fonte-dreno, porque o mesmo órgão, dependendo do estágio de desenvolvimento ou das condições a que a planta está exposta, ela pode ser fonte ou pode ser dreno, tudo bem? Mas qual é a origem do xilema e floema primários? Aí a gente volta lá na nossa aula de meristemas apicais.
Aqui eu trouxe para vocês o corte longitudinal do ápice caulinar, microscopia de luz. A gente está vendo o quê? A gente está vendo aqui o procâmbio, que é um meristema apical, que no caso do ápice caulinar, forma 2 cordões laterais. Se fosse lá na raiz, naquela região mais central, como a gente já viu. E aí, o procâmbio, ele vai originar o xilema primário e o floema primário, que é o nosso foco aqui hoje. Os tecidos vasculares, eles são tecidos complexos, são constituídos por células condutoras, células parenquimáticas e células de sustentação. Quais são os tipos celulares do xilema primário? Bom, primeiro, o xilema primário, ele é originado pelo procâmbio, determinando assim um sistema axial. Lembra que nós falamos, os meristemas apicais, eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal, pelo crescimento no sentido do comprimento. Então, esses meristemas originam tecidos primários e aí eles estão formando esse sistema axial, certo? Quais são os tipos celulares encontrados no xilema primário? Traqueídeos ou elementos de vaso. Traqueídeos, se eu estiver falando de uma gimnosperma, por exemplo, e elementos de vaso, se eu estiver falando de uma angiosperma. Lembrando que aqui a gente está trabalhando só com gimnospermas e angiospermas, ok? Células de sustentação, fibras ou fibrotraqueídeo. E as células de parênquima axial, porque a gente está falando de um sistema axial, a gente está falando apenas do xilema primário. As traqueídeos ou elementos de vaso são células que conduzem água e sais minerais, responsáveis pela condução de água e sais minerais a longa distância. As fibras, fibrotraqueídeos, são células de sustentação e eventual armazenamento. E o parênquima axial relacionado ao armazenamento, translocação também de água e solutos, só que a curta distância. E no floema? Quais são os tipos celulares encontrados no floema primário? Nós temos células crivadas ou elemento de tubo crivado, que são responsáveis pela condução de fotoassimilados e outros. As células de sustentação, fibras ou esclereídes, que fazem também essa sustentação ou eventual armazenamento, ou até fibrotraqueíde, dependendo do grupo taxonômico que a gente está observando. E as células de parênquima axial? Nós temos, né, as células de parênquima axial, ok, mas nós temos também células especializadas de parênquima axial, comumente encontrada no floema primário. Célula companheira, que é a companheira só do elemento de tubo crivado, então só nas angiospermas. Célula albuminosa, que aí a gente vai encontrar associadas, né, às células crivadas lá nos gimnospermas. Mas nós podemos ter outros tipos especializados, como células intermediárias, células de transferência, enfim. Essas células estão relacionadas ao armazenamento, translocação de água e solutos ou fotoassimilados, na verdade, né? Translocação de fotoassimilados a curta distância e também suporte metabólico, ok? Então, vamos entender as características estruturais dessas células. Nós temos aqui, por exemplo, elementos de vaso, que são as células condutoras de água e sais minerais, como aqui número 1. São células que vocês podem perceber que variam em termos de largura e de comprimento, desde células um pouco mais alongadas e estreitas até células mais curtas e largas, mas todas elas, para serem elementos de vaso, obrigatoriamente, elas têm que ter o quê? Placa de perfuração, e nós vamos ver que existe uma variação nesse tipo de placa de perfuração. Aí nós temos aqui a traqueíde, que nós vamos encontrar nas gimnospermas. São células mais alongadas e estreitas, apresentam pontuações areoladas, conforme a gente viu também lá na nossa aula de parede. Células de sustentação, nós temos as fibrotraqueídeos e as fibras. Já vimos características estruturais, né, delas, ou seja, as fibras são células alongadas, células estreitas, pontuação simples, e as fibrotraqueídeos, a pontuação areolada em fenda. São células de sustentação.
Aqui destacando o parênquima axial. Tudo aqui, gente, sendo visualizado longitudinalmente, ok? E se a gente fosse analisar a estrutura secundária desse xilema, além do parênquima axial, a gente iria observar um parênquima radial. Mas o nosso foco hoje aqui é de 1 ao 5, em relação aos tipos celulares, tudo bem? Fazendo um comparativo, então, das células condutoras do xilema. Nós temos elemento de vaso, que obrigatoriamente, então, vai ter placa de perfuração, e a gente encontra desde células mais alongadas e estreitas, mas sempre com extremidades imperfuradas, as células mais curtas e largas. Mas, mesmo as células de elemento de vaso mais alongadas e estreitas, não são tão alongadas e estreitas como, por exemplo, uma traqueide, que é uma célula que também apresenta pontuação areolada, é uma célula com parede secundária espessada, assim como elemento de vaso. No entanto, ela é uma célula mais alongada e imperfurada. Ela tem as extremidades fechadas, ok? Em relação às placas de perfuração dos elementos de vaso, as placas podem ser foraminadas, ou seja, houve uma degradação parcial dessas paredes terminais. Pode ser uma placa de perfuração reticulada, uma placa de perfuração escalariforme, ou seja, lembrando degraus de uma escada, e aqui uma placa de perfuração mista, né, ela simples e escalariforme, e aqui uma placa de perfuração simples, onde houve uma degradação total dessas paredes terminais. Notem, neste esquema, a gente está visualizando todos os elementos de vaso longitudinalmente, e, na verdade, a gente está analisando um vaso condutor, que é um elemento de vaso unido a outro elemento de vaso. Então, aqui a gente já tem um vaso condutor, ok? Então, aqui, uma placa de perfuração foraminada é característica do gênero Ephedra. Gênero Ephedra é de gimnosperma. Então, olha, a gente pode ter uma gimnosperma com elemento de vaso? Ephedra, se a gente for observar, não está aqui representado, mas se a gente for observar as características evolutivas, a gente vai ver que Ephedra está posicionada bem próxima às angiospermas, justamente porque ela já apresenta características mais derivadas comparadas às outras espécies de gimnospermas. Então, mesmo sendo gimnosperma, ela tem um elemento de vaso, só que é um elemento de vaso mais basal dentre as angiospermas, né? Mas considerando que Ephedra é uma gimnosperma e tem um elemento de vaso, mesmo sendo um elemento de vaso mais basal, né? Ela é de um grupo que só tem traqueide. Então, independentemente de ser um elemento de vaso mais basal, ela já tem elemento de vaso. Então, ela é considerada mais derivada dentre as outras angiospermas. Tudo bem? Mas, no geral, quando a gente fala em elemento de vaso, a gente fala elemento de vaso presente nas angiospermas e traqueídes presentes nas gimnospermas. Mas nós encontramos, né, Ephedra, que é uma gimnosperma, que tem um elemento de vaso, mesmo sendo mais basal. Então, ela é a mais derivada dentre as gimnospermas. Ficou claro isso? Muito bem. Aí, deposição dessa parede secundária. Essa deposição de parede secundária segue um padrão de deposição nesses elementos traqueais. Então, por exemplo, a deposição, pense no elemento de vaso, tá? Eu explico isso detalhadamente lá na prática, expliquei, desenhei no quadro para vocês e mostrei lá no fotomicroscópio, lá no microscópio, né? Com a imagem projetada na TV para vocês. Então, nós temos aqui um padrão de lignificação anelar, helicoidal, escalariforme, reticulado e pontoado. O que acontece? Durante a diferenciação do elemento de vaso, o que acontece? Nós vamos encontrar algumas células desse elemento que já estão comprometidas, e a gente lembra lá da nossa aula de desenvolvimento do embrião, diferenciação celular. O que acontece? Imaginem todas as células do mesmo tamanho, paredes primárias. Essas células já estão comprometidas e vão se diferenciar num elemento de vaso. Para se diferenciar no elemento de vaso, essa célula tem que crescer,
depositar parede secundária, degradar total ou parcialmente as paredes terminais. Essas células, elas vão continuar depositando parede secundária e ocorre degradação do conteúdo protoplasmático. Agora sim, ela está pronta para conduzir água e sais minerais. Só que algumas células, elas se diferenciam precocemente porque a planta já depende dessas células para começar a conduzir água e sais minerais. Então, algumas dessas células, que já estão programadas e vão se diferenciar em elemento de vaso, elas se diferenciam precocemente, de forma mais rápida. Como assim? Elas depositam menos parede secundária. E aí, elas vão ter um menor diâmetro, porque elas não vão ter tempo para crescer primeiro no seu máximo e ficar depositando uma quantidade maior de parede secundária. Então, essas células do elemento de vaso, por exemplo, tá? Que se diferencia precocemente, elas são chamadas de células do protoxilema. Enquanto que aquelas células que vão ter mais tempo para crescer, vão depositando a parede secundária mais lentamente, elas depositam a maior quantidade de parede secundária. E aí a deposição pode ser escalariforme, reticulada ou pontuada, ok? Então, essa diferenciação do xilema primário em proto e metaxilema é porque essas células são originadas do procâmbio e só acontece no xilema primário. Porque se for uma planta que apresenta o crescimento secundário, aí no outro momento vai ter um outro meristema secundário que vai originar o xilema secundário. E aí essas células do xilema secundário, essas células condutoras, elas vão ter muito mais tempo para se diferenciar, porque já tem o xilema primário ativo. Neste caso, é porque o procâmbio, que é o meristema primário, ele vai originar células que vão começar a conduzir. Então, algumas células têm que se diferenciar mais rapidamente, então, de forma precoce. Vamos entender isso? O que acontece, então, aqui, para ficar mais fácil? No protoxilema, eu estou observando aqui longitudinalmente, a gente vai ter o padrão de deposição anelar ou helicoidal, que é um padrão onde tem menor deposição de parede. Olhando aqui transversalmente, a gente vai saber qual que é proto e qual que é metaxilema pelo diâmetro das células. Então, por exemplo, essas células aqui de maior diâmetro são as células do metaxilema, enquanto que as células de menor diâmetro são do protoxilema. Só que aí, o que é comum de acontecer? A partir do momento que essas outras células do xilema, lembrando que o xilema é um tecido complexo, né? Além de células condutoras, tem as fibras e tem as células parenquimáticas. A partir do momento que todo esse xilema já está diferenciado, as células do protoxilema, elas começam a sofrer uma pressão dado o crescimento das outras células. Como elas têm pouca deposição de parede secundária, a partir do momento que as outras células lateralmente estão crescendo, elas forçam, né, pressionam essas células do protoxilema e pode sobrar simplesmente um buraco, formar um buraco aqui, uma lacuna de protoxilema, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem o corte longitudinal do ápice caulinar, e aqui a gente está numa região do procâmbio, mais abaixo, mais distante aqui do ápice. E a gente tem aqui uma região de A a E. Nós sabemos que a região A é uma região mais jovem por estar mais próxima ao ápice. A região E é uma região já mais diferenciada. Então, se eu fizer o corte transversal aqui na região A, notem, todas as células ainda só inicialmente aqui começando deposição de parede secundária. Como eu sei que é parede secundária? Devido a essa coloração vermelha ou rosa aqui para vocês, ok? Na letra B, a gente já percebe que já tem uma diferenciação maior, mais células já depositaram parede secundária. E na região E, todas as células já depositaram parede secundária. Mas o que eu quero que vocês percebam? A partir do momento que essas células estavam depositando parede primária aqui, essas outras células, elas ainda estavam crescendo e tendo mais tempo para depositar uma quantidade maior de parede secundária, certo? Então, aqui nós vamos ter células do protoxilema, essas de menor diâmetro, e essas já de maior diâmetro, células do metaxilema. Ok? Então, o que acontece? A gente tem aqui, considerando o xilema primário, a gente tem o procâmbio. Eu já discuti essa imagem com vocês, não é? O procâmbio, ele vai originar células do xilema primário e do floema primário. E lembrando que xilema primário e floema primário são tecidos complexos, então tem vários tipos celulares. Então, por exemplo, o procâmbio se divide e a célula
derivada imediata desse procâmbio pode se diferenciar, por exemplo, em um elemento de vaso. Então, vai seguir toda uma rota de diferenciação específica, que a gente já até discutiu nesse slide, lá na aula de meristemas. Ou seja, a rota de diferenciação de um elemento de vaso é diferente de uma rota de diferenciação de um elemento de tubo crivado, por exemplo, que é diferente de uma rota de diferenciação de uma fibrotraqueide, que é diferente de uma rota de diferenciação de um parênquima. Mas o que a gente percebe? Que a partir desta célula de procâmbio, que é meristemática, vão formar essa célula, a partir dessa célula vai originar novas células, e essas células vão se diferenciar em células específicas do xilema primário ou do floema primário. Tudo bem? E as tendências evolutivas do xilema considerando as células condutoras? Notem, a gente vai encontrar, por exemplo, aqui, traqueide. A traqueide é uma célula de condução de água e sais minerais. Então, de um lado, houve toda uma especialização celular voltada cada vez mais à sustentação. Então, de traqueide, a gente tem aqui, né, fibrotraqueide e fibras. E de um outro lado, uma especialização cada vez maior dessas células de condução de água e sais minerais. Ou seja, de células alongadas e estreitas a células mais curtas e largas. De células com placas de perfuração foraminadas para uma placa de perfuração simples. De uma placa de perfuração mais oblíqua, mais na diagonal, para uma placa de perfuração mais na transversal. Ok? Então, aqui mostrando aquilo que eu falei, ó, de uma placa mais oblíqua, estão vendo aqui, uma placa de perfuração mais oblíqua, para uma placa de perfuração mais na transversal. De um elemento de vaso mais alongado e estreito para um elemento de vaso mais curto e largo, certo? Aqui a gente tem, né, a técnica de macerado, que vocês já viram, e aí a gente pode observar pela técnica de macerado a célula condutora, que no caso aqui é um macerado do xilema, provavelmente aqui seja de eucalipto, e aí a gente observa o elemento de vaso, que é uma célula condutora de água e sais minerais, tem placa de perfuração, nitidamente a gente consegue perceber, e o padrão de lignificação da parede todo pontuado. Tudo bem? E aí, eu deixei algumas perguntas para vocês. Vocês têm um estudo dirigido que envolve toda a aula de xilema e de floema também. Então, por exemplo, aqui, qual a célula condutora presente nesta imagem? Cite 3 características deste tipo celular. Qual a sua origem, considerando que a gente está falando de xilema primário? Ela pertence a qual tecido celular? Qual a técnica foi utilizada nessa imagem, né? Aqui. Qual a forma que ela está sendo visualizada? Então, eu vou deixar essas perguntinhas para vocês responderem. Faça a comparação desses 2 tipos celulares. Que célula é essa? Então, vai ficar aí para vocês me responderem. E que células são essas? Façam toda a comparação baseado no que a gente discutiu anteriormente. Tudo bem? Então, vimos os tipos de células condutoras do xilema primário. E agora vamos falar sobre os tipos de células condutoras do floema primário. Aqui a gente tem uma imagem em microscopia eletrônica de varredura. Nesta imagem, a gente está vendo um elemento de tubo crivado, mostrando aqui a placa crivada simples e as áreas crivadas. Vamos entender isso? Então, notem, nós temos os 2 tipos celulares aqui do xilema primário, que também é do xilema secundário, né? Mas a gente está focando no xilema primário hoje. Então, nós temos aqui a célula crivada, que é uma célula alongada, só que tem parede primária, é uma célula viva, é uma célula anucleada e é uma célula fechada, imperfurada nas extremidades. E ela apresenta, então, as áreas crivadas. E aqui nós temos um elemento de tubo crivado que apresenta uma placa crivada e áreas crivadas. E é uma célula mais curta e larga quando comparada à célula crivada.
também é uma célula viva, é anucleada, ok? Então, aqui eu faço essas perguntas e deixo para vocês responderem aí no caderno de vocês quando vocês assistirem a esta aula. Qual a célula condutora, ou quais as células, né? Mas aqui, ó, tá em menor aumento e em maior aumento. Qual a célula condutora presente nesta imagem? Cite 3 características deste tipo celular. E qual o reagente histoquímico utilizado na amostra abaixo e qual a sua função? Como eu não falei desse reagente histoquímico ainda, eu vou falar agora e já vou dar essa resposta para vocês. Vocês estão percebendo que essas regiões estão coradas em azul? Porque a gente utilizou aqui o azul de anilina, que reage com a calose, que é comumente encontrado tanto em áreas crivadas como nas placas crivadas, no caso, se for um elemento de tubo crivado que tem placa crivada, certo? Então, azul de anilina, que reage com a calose, que está presente aonde? Nas áreas crivadas ou também, né, nas placas crivadas, tudo bem? Então, aqui a gente tem essa imagem de um corte longitudinal, mostrando um elemento de tubo crivado, e aqui as áreas crivadas, e aqui um corte transversal. Notem que aqui eu estou vendo a placa crivada, que é uma placa crivada simples, diferentemente de placa de perfuração simples, que houve degradação total. A placa crivada simples é dessa forma que a gente visualiza. E aqui, o corte, ele passou exatamente no meio da placa. Por isso que eu estou vendo os furos, né, os crivos em corte transversal. O elemento de tubo crivado, ele está sempre associado à célula companheira, que é uma célula de parênquima axial, é uma célula especializada, e ela é companheira apenas do elemento de tubo crivado. Ou seja, célula crivada tem a célula albuminosa, e a célula companheira, ela é companheira do elemento de tubo crivado. E ela tem uma importância metabólica importante porque ela é nucleada, então ela é responsável por todo o metabolismo também do elemento de tubo crivado, né, devido às informações genéticas que vêm da célula companheira. E ela nasce e morre junto com o elemento de tubo crivado. Então, como assim nasce e morre? Né? No sentido de que, durante a origem do elemento de tubo crivado, então, essas células, a partir do procâmbio se divide e origina uma nova célula. Essa nova célula derivada imediata vai sofrer uma divisão anticlinal e vai originar 2 células, que uma vai ser a companheira e a outra o elemento de tubo crivado. Em geral, as células companheiras, quando a gente está observando aqui em corte transversal, elas têm um diâmetro menor em relação aos elementos de tubo crivado, ok? Aqui a gente está vendo, né, um corte longitudinal com o azul de anilina, mostrando a placa crivada, neste caso é uma placa crivada composta, e aqui as áreas crivadas, ok? Então, uma placa crivada composta. Lá na nossa aula prática, eu desenho para vocês o corte longitudinal, o corte transversal, e explico detalhadamente, mostro nas lâminas. Então, fiquem tranquilos, que está tudo lá explicado detalhadamente. Então, aqui o corte transversal mostrando o elemento de tubo crivado. Eu tenho certeza que eu estou observando o elemento de tubo crivado em corte transversal, porque eu estou na região do floema e estou vendo, né? Por que eu tenho certeza? Estou vendo a placa crivada, que neste caso é uma placa crivada simples. Olha esta imagem, microscopia eletrônica de varredura, não é de encher os olhos? Vocês estão gostando de anatomia vegetal, eu tenho certeza. Vejam aqui, é uma placa crivada composta, como se fossem várias placas crivadas simples unidas, tá? Aqui em varredura, e aqui um corte longitudinal, microscopia de luz, utilizando o azul de anilina. A gente está vendo a placa crivada composta aqui e as áreas crivadas aqui, ok? Reagiu com azul, por quê? Porque tem a presença de calose, que é um carboidrato comumente encontrado nas células condutoras do floema. Qual a importância da calose? A calose assume vários papéis. A calose pode ser uma calose de dormência, ou seja, vai inativar o elemento de tubo crivado ou a célula crivada por um período que é desfavorável, porque conduzir fotoassimilados consome muita energia, depende de ATP. Então, é como se a planta entrasse em dormência. Mas como que isso acontece? Vai ocorrer
a obstrução temporária desse elemento de tubo crivado, dessa célula crivada, devido ao acúmulo de calose. Em condições favoráveis, né, essa calose, ela é dissolvida, parte dela, e volta o fluxo normal. Num elemento de tubo crivado, numa célula crivada, já uma célula mais velha, essa célula vai ser inativada e obstruída totalmente por calose, então num período contínuo, tá? Porque essas células são anucleadas, elas estão sempre sendo renovadas, assim como as hemácias do nosso corpo, tá? Tem calose em resposta à injúria. A planta sofreu um dano e aí passa a produzir calose, muitas vezes também por contaminação de um micro-organismo, a fim de evitar a contaminação ao longo de toda a planta, né, através do floema, esses elementos, eles são obstruídos por calose. Então, a gente tem, né, diversas importâncias dessa calose, tá? Aqui a gente está mostrando os feixes vasculares, para mostrar que os feixes vasculares são, na verdade, o quê? São, na verdade, o xilema e o flema primários, junto com o procâmbio, evidentemente, que foi o meristema que originou, né, o xilema e o flema primário. Os feixes vasculares, eles são encontrados somente nas partes aéreas e em estruturas primárias. O que eu quero dizer com isso? Raiz primária tem feixe vascular? Não. Por quê? Porque na raiz, o xilema e o floema, eles ocorrem alternados, mas especificamente o floema primário alterna-se com protoxilema, certo? Então, ocorre xilema e floema primário, sim, só que não na forma de feixe, porque eu tenho essa forma específica, né? Aqui, por exemplo, a gente encontra um feixe colateral, que tem floema primário de um lado e xilema primário do outro, certo? Aí, aqui, neste caso, do lado esquerdo, a gente está vendo floema primário, xilema primário, floema primário. Ou seja, tem floema, xilema, floema primários. Logicamente que aqui e aqui tem células do procâmbio. Então, isso é um feixe vascular. Esse feixe vascular já vai ser um feixe vascular bicolateral. E aqui, né, nessa espécie, né, no corte transversal desse caule, a gente está vendo tudo em microscopia de luz. A gente vai ver essa lâmina e discutir melhor. Mas a gente está vendo o xilema primário envolvendo o floema primário. O floema primário ocorre internamente. Aqui a gente tem um feixe concêntrico anfibasal, porque é o xilema primário que está do lado de fora, envolvendo o floema primário. Tá? Mas e se eu tivesse uma situação oposta? Como assim? O xilema primário dentro e o floema primário envolvendo esse xilema primário. Aí a gente teria um feixe concêntrico anficrival, crivo, elemento tubo crivado, floema. Entenderam isso? E aí a gente tem as fibras do xilema, as células parenquimáticas do xilema e do floema, que eu não discuti aqui. Por quê? Porque valem aquelas mesmas características, as células do parênquima axial, do xilema primário ou do flema primário. São células vivas, células com paredes finas, células que podem armazenar substâncias ou translocar substâncias a curtas distâncias. As fibras, isso eu estou falando fibras, mas vale assim para a fibrotraqueide, vale para a célula de sustentação específica, fazendo parte deste xilema e floema primários. Valem as mesmas características, são células de sustentação, células mortas, as mesmas características que a gente já discutiu. Só que essas fibras que estão fazendo parte do xilema e do floema, essas células parenquimáticas, tiveram uma origem no procâmbio, no caso que a gente está falando de xilema e floema primários, certo? Na verdade, gente, é um mundo à parte aqui. Eu poderia ficar horas falando de xilema e floema, sobre o processo detalhado de diferenciação e tudo que, assim, eu tenho uma aula gigante, mas assim, considerando o nosso período especial remoto, eu estou focando nos pontos principais. E maiores detalhes a gente está vendo e discutindo lá na prática, que eu quero que vocês consigam reconhecer na lâmina. Vocês neste momento não vão manusear o microscópio, mas eu tenho certeza que se vocês se atentarem detalhadamente às aulas práticas que eu estou gravando para vocês lá no laboratório, mudando as objetivas, mexendo no micrométrico e detalhando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá?
Então, é isso que a gente está discutindo, as características principais. As células companheiras são companheiras só dos elementos de tubo crivado, que são células especializadas parenquimáticas do floema. As células albuminosas, elas assumem a mesma função do elemento das células companheiras. No entanto, elas são encontradas apenas associadas às células crivadas, portanto, então, vão ser encontradas somente nas gimnospermas. Lembrando que eu estou fazendo comparativo de gimnospermas e angiospermas, tá? Não estou pegando os outros grupos taxonômicos, ok? Então, aqui as principais referências utilizadas, e eu espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre xilema e floema primários e assistam a nossa aula prática. Encerro aqui o nosso modo de apresentação e até a próxima aula de anatomia das espermatófitas. Tchau, tchau!